Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe celeste tem 14 pontos em 8 jogos, o Fluminense, que está na parte de baixo da tabela, é o penúltimo colocado com 6 pontos em 9 jogos. Apenas uma vitória na competição até agora, um dos piores momentos do técnico Fernando Diniz, desde que seu nome foi relacionado com a história do tricolor. Mas a diretoria já assegurou a permanência do técnico mesmo neste momento de turbulência. Para esse jogo contra o Cruzeiro tem importantes desfalques. Felipe Melo, Guga e Ganso estão suspensos, por isso não vieram para Belo Horizonte. Já no Cruzeiro tem um retorno importantíssimo, que é do craque camisa 10, Matheus Pereira. Agora pertence ao time, já teve aí o anúncio da oficialização da compra do jogador pelo Cruzeiro. Matheus Pereira estava suspenso no empate com o Vasco na última rodada. E o Cruzeiro agora não tem que se preocupar com nenhum desfalque, enquanto o Fluminense tem o retorno de Martinelli e não pode contar com os 3 jogadores que estão suspensos. A partir das 9h30 da noite dessa quarta-feira aqui em Belo Horizonte. Vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro que tem agora o Pedrinho como dono da sua SAF, né? Ele comprou a parte que era do Ronaldo Fenômeno e tem feito alguns investimentos. Contratou o goleiro Cássio do Corinthians, fez uma proposta para contratar o Dudu excepcional, 4 milhões de dólares, mais um contrato de 4 anos, podendo ser alongado para mais um por metas para o Dudu, que é um jogador de 32 anos e que está vindo de uma lesão grave no joelho, né? Mas todo mundo sabe que o Dudu preferiu ficar no Palmeiras. E agora, hein? O Cruzeiro já deu uma sinalização para o mercado que vem com tudo e que quer montar um time competitivo já para esse segundo semestre. O Dudu seria uma contratação de impacto. Não deu. E agora o Cruzeiro está pensando ainda mais alto. E eu vou explicar por quê. Ele está mirando 2 jogadores que são bem mais jovens do que o Dudu e que têm um potencial de ainda trazer benefícios tecnicamente, esportivamente, em termos de marketing, de mídia, por muitos e muitos anos. Sabe quem são esses jogadores? A torcida do Flamengo conhece muito bem. Gabigol e Michael. A informação está na imprensa de Minas Gerais. Vi o companheiro Everton Guimarães, da Band, lá de Minas, gravando um vídeo falando sobre isso, e também a Rádio Itatiaia já trouxe a informação. Gabigol, antes mesmo do nome do Dudu ser falado, já era um desejo do Pedrinho e da cúpula cruzeirense. O Dudu virou um desejo porque ele se ofereceu e depois se arrependeu. Gabigol, não. Sempre esteve na mente do Pedrinho e ele quer esse jogador. Ele considera que Gabigol, e ele tem toda a razão, será uma contratação de impacto, uma contratação para encher o aeroporto, e ele tem apenas 27 anos. Tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano. Entretanto, não podemos esquecer, Gabigol está jogando sob efeito suspensivo. Ele está condenado pelo CAS, né, por tentar impedir, né, a realização de um exame antidoping. A pena dele vai até abril de 2025. O julgamento que seria realizado na semana passada foi cancelado e não há previsão de uma nova data. Então, isso traz uma preocupação. O Cruzeiro pode fazer um grande investimento no jogador que pode ficar impedido de jogar daqui a pouco, ou não. Ele pode ser absolvido. É uma incerteza. O Pedrinho já ligou para o presidente Rodolfo Landim. Iniciou uma aproximação, iniciou uma conversa e vamos ver o desdobramento disso. Gabigol sempre diz
que quer ficar no Flamengo, que o desejo dele é permanecer no Flamengo, que ele nasceu para jogar no clube. Mas todos sabemos do desgaste recente que aconteceu entre Flamengo e Gabigol, por tudo o que já foi amplamente divulgado. Gabigol seria uma contratação impactante do Cruzeiro, mas nesse momento é muito difícil, exatamente por esses pontos que eu citei. E o Michael? O Pedrinho tem muito dinheiro, né? Ele vai fazer um investimento grande, mas ele vai precisar de botar bastante dinheiro para trazer o Michael. Michael foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal no início do ano de 2022 pela quantia de 8 milhões de dólares. O time árabe quer reforçar a sua equipe e tem que liberar algum jogador para abrir a cota de estrangeiros. E Michael já foi escolhido para ser esse jogador. O Al Hilal está pensando na contratação de Rafael Leão, grande atacante português que joga no Milan, e outros nomes. Mas para se desfazer de Michael, o Al Hilal já deixou bem claro. Quer 8 milhões de euros, o que daria, na cotação atual, algo em torno de 40, 42 milhões de reais, até um pouquinho mais. É um investimento pesado, até mesmo para o Pedrinho, mas que eu acho, pelo potencial do Michael, pelo que ele vem jogando lá no Al Hilal, ele vem jogando muita bola, depois de se adaptar, e quando ele saiu do Flamengo ele estava muito bem, é uma contratação muito importante. Caso o Cruzeiro traga o Michael e forme uma dupla de ataque com o Gabigol, o Cruzeiro vai mudar de patamar. Ele já trouxe a renovação agora do Matheus Pereira. O Matheus Pereira continua no Cruzeiro e o empresário do Matheus Pereira é o mesmo empresário do Michael. Isso pode facilitar o negócio, hein? E um detalhe importante, o Matheus Pereira, antes de vir para o Cruzeiro, ele estava no Al Hilal. Então, existe um caminho aí de negociação, existe um ponto de ligação nessa história. São contratações muito difíceis. A do Gabigol, bem mais complexa, por tudo que eu citei, do que a do Michael, que vai precisar de grana, mas isso aí não é problema para o dono da SAF do Cruzeiro. Mas que realmente, se forem completadas, serão contratações espetaculares. E a galera do Mengão fica de olho, porque embora muitos rubro-negros, né, tenham hoje mágoa do Gabigol, uma outra parte o tem como ídolo, pelo jogador histórico que ele é, pelo que ele fez no clube. E Michael deixou um coração marcado de milhões e milhões de rubro-negros pelo que ele fez na sua passagem final pela equipe rubro-negra carioca. Vamos aguardar. Esse meio de ano promete. E aí, você acha que o Flamengo deve liberar o Gabigol para o Cruzeiro ou não? Porque ele pode ser uma peça importante para o Tite. Tem o Pedro, mas tem o Gabigol. Gabigol está melhorando. Ele fez gol contra o Vasco, ele fez gol contra o Atlético Paranaense, que foi anulado. Ele chegou em determinado momento a jogar junto com o Pedro. Convenhamos que você ter Pedro e Gabigol no elenco é algo muito importante, dá muitas opções para o treinador. O Flamengo deve abrir mão do Gabigol para um rival brasileiro ou não? Deve ficar com ele até o final do contrato em dezembro e renovar com o Gabigol, sempre lembrando da situação que existe da suspensão e do julgamento. Mas essa notícia causa realmente uma expectativa aí em várias partes. Vamos aguardar! Muito obrigado por estar comigo e por acompanhar mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. Já imaginaram um Gabigol vestido de azul, hein? Com aquelas estrelas no peito, hein? Gabigol cabuloso, será, hein?
O Cruzeiro terá a volta de Matheus Pereira e Arthur Gomes para a partida contra o Fluminense no Mineirão. O meia cumpriu suspensão, enquanto o atacante se recuperou de lesão muscular. Josefer e Rafael Bilu, que estavam em recuperação, também integram a lista de relacionados. No entanto, a equipe celeste não contará com Rafa Silva e Lucas Romero. O centroavante foi diagnosticado com lesão na coxa direita, enquanto o volante sofreu desgaste muscular na panturrilha esquerda. Álvaro Barreal, que se recupera de estiramento no joelho, segue como desfalque sem previsão de retorno. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!